Muito bem, feliz sábado a todos vocês que podem estar nos assistindo. Chegou o sábado, que maravilha, são bênçãos de Deus. E aqui nós estamos reunidos nessa noite para nós recapitular nossa lição. Mas antes de dar início na recapitulação da lição, eu vou pedir para o irmão Adenir que possa fazer uma oração para nós. Oremos. Grandioso e soberano Deus, exaltado e louvado seja o seu santo e maravilhoso nome. Te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos, para estudarmos a sua palavra. Amém. Que o seu santo e bom Espírito possa dirigir essa recapitulação e que tudo que nós fizermos aqui seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Essas bênçãos nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Nós só deixe fazer assim um pequeno comentário. Nós temos uma lição, a lição nossa é trimestral, né, onde nós estudamos em casa e reunimos para fazer uma recapitulação de pontos muito importantes, estratégicos. Quem sabe que eu não consegui entender, não consegui ver, não consegui analisar, e aqui nessa recapitulação nós conseguimos fazer um trabalho completo da lição que nós estudamos. E nessa noite nós temos aqui o nosso irmão Andrelino também participando com nós. Muito obrigado, irmão, de ter aceito o convite, né? Eu que agradeço. Fico feliz, já sempre vi o senhor aí na igreja, na nave da igreja, que o senhor tem assim, uma bagagem muito bacana, muito grande de conhecimento, e assim vamos fazer parte nessa noite, né, irmão Delírio? Vamos recapitular aqui para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém. Então assim, meus queridos, quem sabe você que não conhece, como eu já falei, nós temos uma lição, e nós temos temas. Como nossa lição é trimestral, hoje nós temos na 10ª lição. E um assunto nosso é muito importante. É um assunto que é muito debatido, é muito conversado, é muito pensado. É um assunto que as pessoas entendem de uma maneira, nós entendemos de outra. A Bíblia fala como que nós devemos observar. É um assunto sabático, do sábado. Às vezes eu fico pensando, meus queridos irmãos, que é um assunto tão importante que todo mundo se incomoda com o sabático, com o sábado. É assim, as pessoas muitas vezes, elas não param no sábado, mas ninguém gosta de trabalhar no sábado. Já vem dentro de nós, irmão Adelino, a gente não gosta de trabalhar no sábado, né? E assim nós temos aqui, recapitulando essa lição, por esses motivos, para nós aprendermos cada vez mais. Eu já estudei provavelmente algumas vezes sobre o sábado, ou quem sabe você nunca viu falar sobre o sábado, do descanso do sábado, do sabático, da criação de Deus, que fez o mundo em 6 dias e descansou no sábado. Isso é muito interessante para nós. Então diz assim aqui os comentários que hoje o mundo comenta de várias maneiras que talvez não precisava mais guardar o sábado, porque Jesus trabalhou o sábado, porque Jesus ressuscitou no domingo, o dia especial é domingo. Mas o que a Bíblia diz para nós o que nós devemos fazer? A Bíblia é bem clara a dizer, irmãos, que nós devemos sim observar o sábado com certeza. Porque o próprio Deus na criação, ele parou depois do 6º dia e descansou no sábado. E além de tudo, além de ele abençoar o sábado, ele santificou o sábado. Não é que ele é um dia diferente. Todos os dias é dia de nós adorarmos a Deus. Mas o sábado Deus separou para mim deixar meus trabalhos, minha vida cotidiana, do lado da minha casa, da semana, e focar e dedicar exatamente para servir a Deus e também servir o próximo. Se os irmãos quiserem comentar alguma coisa aqui no sábado ainda, provavelmente temos aqui alguns assuntos bastante interessantes, né? Eu só queria fazer aqui um pequeno comentário que diz aqui, acho que no 2º parágrafo, diz, por outro lado, alguns cristãos têm se interessado mais pela ideia de descanso, de um dia de repouso, embora o argumento que esse dia seja o domingo. Que o dia seja domingo, e o dia não importa. Similares à nação bíblica descansou porque ele é importante. Assim as pessoas já falaram para mim, tá, então posso trabalhar 6 dias e descansar um dia, seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Então eu queria que se vocês ajudassem a me responder aqui, o que nós devemos descansar? 6 dias, tanto faz cair na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E o sábado, irmão Adelino, assim, o assunto é tão grande,
Porque o sábado não perdeu a contagem dele, né? Alguns perguntaram assim já para mim, tá, mas como é que sabe que amanhã é sábado? Não foi perdido a contagem dos dias, amanhã não, hoje já é sábado, né? Hoje já é sábado. Alguns já perguntaram assim, será que domingo não é sábado? Será que sexta não é sábado? Será que quinta não é o sábado? Jó, O que vocês podem me ajudar? eu vejo que o ciclo semanal foi preservado desde a criação. Então, o ciclo semanal, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e o sábado é o sétimo dia. Nós não encontramos nenhum texto na palavra de Deus que questione o ciclo semanal, certo? E mesmo os estudiosos, durante os séculos, quando mexeram no calendário, não mexeram no ciclo semanal. Agora, é importante nós lembrarmos o fato de que não existe uma razão técnica, natural, para se definir que o sábado tem que ser guardado. Você pega os 10 mandamentos e 9 mandamentos têm uma noção natural dentro dele. Diz não matar. Não matar não precisa ser nem religioso para obedecer esse mandamento. Não levantar falso testemunho. Uma pessoa de bom senso, honesta, ele não se sente bem ao falar mal de alguém, mesmo que esse mal seja verdadeiro. Então, os mandamentos, todos os demais, têm em si mesmo, no seu bojo, já um sentimento ali, uma natureza ali de que deve ser observado, de que não pode ser transgredido, né? Mas o sétimo dia, o sábado, não existe uma razão lógica, natural, para ser destacado, a não ser um único detalhe. Deus assim determinou. Nós vamos ver mais à frente depois o significado disso. Só complementando assim, talvez seja a palavra que nós vamos falar na frente, quando Deus fala, lembra, vamos para a nossa vida cotidiana, para os nossos filhos, vamos supor que nossos filhos estão assim, filho, lembra o que o pai falou para você, que o pai está te falando, lembra isso para que não aconteça isso. O lembra, seja uma palavra, é muito forte essa palavra para nós, sabe? E vai ter na frente alguns comentários. Queridos, de todos os 10 mandamentos, é aquilo que o nosso irmão Andrelino falou. Somente o 4º mandamento começa com o verbo lembrar. A ideia de lembrar pressupõe história. Implica que algo aconteceu no passado, do qual precisamos nos lembrar. E aqui nós vemos que o povo de Israel, ele ficou escravo lá no Egito por 400 anos. E eles se esqueceram do sábado. E lá eles não tinham condições de guardar o sábado porque eles eram escravos lá. Então, o sábado serve para o povo de Israel que tinha esquecido o sábado, mas ele não serve só para o povo de Israel. Ele serve para nós também hoje. Porque a Bíblia diz, lá no verso para memorizar, que está lá no dia de sábado, diz bem assim, 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não faça nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Levíticos 23:3. Então nós vemos, queridos, que hoje muitos cristãos não guardam o dia de sábado. E se nós formos ler a nossa Bíblia, toda ela nós vamos ver Deus fazendo referência ao dia de sábado como dia de descanso. Então nós vemos que o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, quando ele criou o sábado, e quando nós, seres humanos, guardamos os sábados, nós estamos reconhecendo Deus como nosso Criador, como nosso mantenedor, como nosso Redentor. Então nós vemos que Deus, além de ele ter criado o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, ele também deu domínio para o ser humano.
O ser humano saiu das mãos de Deus e Deus falou assim, ó, você vai dominar sobre toda a criação. E esse domínio do ser humano sobre todos os seres vivos exigia responsabilidade para cuidar da terra, cuidar dos animais, cuidar da vegetação. Então nós vemos que Deus deu esse domínio para o ser humano, para ele cuidar. Só que nós vemos que depois que entrou o pecado, nós vemos que hoje os seres humanos, eles destroem a natureza, ele judia dos animais. Nós vemos que o ser humano, ele não está cuidando da criação de Deus. E nós vemos que isso é um problema que nós estamos passando hoje, nos nossos dias, e as pessoas, né, são convidadas a lembrar do sábado, né, porque muitas pessoas não se lembram do sábado hoje, e nós precisamos falar mais sobre o sábado, para que as pessoas possam entender que o dia de sábado é um dia especial, um dia de adoração, um dia de comunhão com o próximo. O irmão citou um fato aí muito importante na questão da observância do sábado e o cuidado que nós devemos ter com a criação. O sábado, em Êxodo 20, ele aparece como um lembrete que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas não só isso, quando nós pegamos Gênesis capítulo 1, lá no verso 26 a 28, nós temos a criação do homem. E na sequência diz assim, que Deus, ao criar o homem, ele deu ao homem o domínio dessa terra. Então, essa noção de que nós temos uma responsabilidade com a natureza, o sábado nos traz. Porque quando eu guardo o sábado, eu estou reconhecendo Deus como Criador. E como meu Criador, e como Criador de todas as coisas. Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E eu como mordomo, como cuidador, eu tenho que cuidar da natureza. Então diz aqui o capítulo 1, verso 28 de Gênesis. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então veja bem, quando aqui fala que o homem ia dominar e tal, é no sentido de cuidar, no sentido de se responsabilizar pela criação de Deus. Nós temos essa responsabilidade como ser racional. Deus deu ao homem inteligência para que ele faça isso. Infelizmente, muitas vezes o homem está usando a sua inteligência para destruir a criação de Deus. E o sábado é um lembrete para nós não fazermos isso. Eu só queria lembrar aqui, só uma palavra, que além de tudo Deus criou, ele diz, nasceu o sol, veio água, veio chuva e tal, mas também criou nós, que nós somos a semelhança de Deus. Sim. Então nós somos o Criador, o criado mais próximo de Deus. Porque Deus criou os animais, criou a terra, criou as árvores, mas também Ele criou o ser humano. Aí nós somos criados à imagem de Deus. Só para complementar assim, amigos. Se você fizer uma pergunta para nós, dizer assim, então se eu não guardar o sábado, eu vou me perder? Amigo, deixa eu falar um negócio para você. O sábado faz parte da nossa salvação. É a mesma coisa que você perguntar para mim assim, se eu sou obrigado a devolver o dízimo, se eu não devolver, eu vou me perder? Faz parte da minha salvação. Faz parte do meu princípio como cristão. É porque a Bíblia está dizendo que eu tenho que fazer, eu devo fazer. Então faz parte do nosso princípio. E assim vai então seguir o caminho que a Bíblia nos fala para nós. Bom, irmãos, nós temos também, quando você vai para o guia de estudos, a lição da Escola Sabatina que o irmão João apresentou, nós chegamos no calendário aqui na segunda-feira, que fala sobre o fato de que o sábado também celebra a liberdade. Quando nós vamos para o contexto do povo de Israel saindo do Egito de 400 anos de escravidão, e eles estão atravessando o deserto, então quando Deus vem ali e apresenta para eles o sábado, para eles relembrarem deste mandamento, em Deuteronômio no capítulo 5, do verso 12 ao 15, apresenta o quarto mandamento novamente, apresenta os 10, mas do verso 12 ao 15 apresenta o quarto mandamento. E a razão agora que Deus usa para levar os israelitas a guardar o sábado
ele não cita a criação, ele cita a libertação da escravidão do Egito, né? Eu vou ler o capítulo 5 do Deuteronômio, verso 15, diz assim, ó: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, veja bem, aqui Deus apresenta a razão da libertação. Nós podemos trazer isso para os nossos dias agora e dizer que, ao guardar o sábado, nós estamos nos libertando da escravidão do materialismo, entende? Da incredulidade, da nossa falsa independência, porque o homem, ou ele é dependente de Deus, ou ele é dependente de outras coisas que não vão contribuir com a sua vida. Nós não conseguimos ser independentes. O ser humano não consegue ser independente, porque o ser humano é filho de Deus. E se ele sai de Deus, ele perde esse elo. E o sábado é uma maneira de reforçar esse elo com o nosso Criador. Eu acho interessante que o João falou ali, né, da guarda do sábado, da devolução do dízimo. Nós vemos que o povo de Israel, quando Deus foi libertar eles da escravidão egípcia, Deus pediu para eles matar um cordeiro e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. Nós vemos que primeiro, meus queridos, vem a graça de Deus. Primeiro, Deus pediu para eles passarem aquele sangue que representava o sangue de Jesus, que um dia morreria por nós. E através daquele sangue, nós somos libertados do pecado. Então, o povo que estava no Egito, primeiro veio a graça, depois Deus pediu para eles guardar o sábado. Primeiro, sempre a graça, depois a transformação que o Espírito Santo faz em nós, nos leva a obedecer a Deus. Só complementando aqui um pouquinho do sábado, que o meu irmão falou um assunto muito longo, um leque muito grande, mas é assim, ó, como já falamos, sábado, só o sábado salva, não salva, mas assim, amigo, deixa eu falar um negócio para você. Ao decreto dominical, e não está longe, aí vamos ver o selo do sábado vivo, irmão Adelino, vai ser vivo. Aí nós vamos ver quem é o observador, vai ser o divisor de águas, o observador do sábado e do domingo. Porque assim, Adelino, o inimigo de Deus, o irmão aqui conhece, todos nós conhecemos, é tão astúcio, podemos chamar de inteligente, de tão safado, tão sem vergonha, que ele colocou do lado do sábado, dizendo, não, esse não precisa mais, esse que é preciso. E as pessoas se confundem. E nós muitas vezes confundimos. Eu também era observador do domingo. Mas quando Deus me mostrou, que eu estudei, que eu entendi, que é o sábado, a Bíblia diz assim, muito mais vale obedecer a Deus do que obedecer quem? O homem. Irmão Andrelino, o que diz ali na parte de segunda-feira? O que o sábado é ali, irmão Andrelino? No texto que está lá em Romanos, né? Ali diz que o sábado é o quê? O irmão está falando de segunda-feira, quando... A pergunta 4. Pergunta 4, né? Nós recebemos... Bom, a questão não é só você parar de trabalhar no sábado, mas você entrar na questão do repouso espiritual em Cristo, né? Então, quando você pega aqui, por exemplo, o sábado, ele é um sinal da morte do pecado. Que maravilha, né? Ali o texto, né? Posso achar o texto aqui para ler? Não, eu já estou... Está com ele aí? Romanos 6. Isso, leia aí para nós, irmão. 6. Leia aí para nós que esse texto é muito importante para a gente entender melhor aí o significado do sábado como um sinal. Romanos 6, verso 1 a 7. Isso, irmão. Aqui diz assim, que diremos, pois? Ao microfone, irmão, senão não dá para te... Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos?
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nós vemos que a Bíblia diz que... O que é pecado, irmão? A Bíblia diz que pecado é quebrantamento da lei de Deus. Quando nós quebramos a lei de Deus, nós estamos pecando. E esse texto fala para nós que quando Cristo nos liberta, nós não devemos mais viver pecando. Isso não quer dizer que uma vez ou outra nós não venhamos a cair. Mas isso quer dizer que o nosso objetivo é estar seguro, protegidos sobre a guarda da lei. Porque a lei nos protege, para que nós não venhamos a pecar contra o nosso Deus e nem contra o nosso próximo. Muito bem, acho que vamos para terça-feira, onde diz o estrangeiro dentro das suas portas. Eu queria fazer assim um pouquinho de um comentário meio distante, um pouquinho assim, até para se aproximar daqui. Então é assim, eu não trabalho no sábado, eu sou observador dos sábados, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, mas eu posso por outra pessoa trabalhar no meu lugar? Eu posso lá alguém dentro da minha casa, que lá mora comigo, lá na nossa casa, lá, eu posso ser observador do sábado e eles não ser observador, mas sendo da minha família, ou ser meu empregado, ele pode trabalhar no meu lugar. A minha empresa pode ficar aberta lá e eu não vou trabalhar, porque eu sou adventista, certo dia, irmão Delino. Mas eu posso mandar meus funcionários trabalhar na empresa no sábado? No tempo de Israel havia ainda escravos, servos. E quando nós lemos lá em Êxodo capítulo 23, quando nós lemos lá no Antigo Testamento, ao Deus estabelecer o sábado como dia de guarda, você pega Isaías 56, então lá está falando que o estrangeiro devia também respeitar o sábado. Aquele que mora dentro da minha casa, o animal que puxa a carroça, o que ara a terra, no sábado também repousava, quer dizer, era um dia de repouso para todos, de descanso para todos, e para que todos tivessem tempo, então, de unidos, juntos, adorarem a Deus. É muito interessante, irmãos, é um assunto assim muito delicioso, muito bacana, mas diz aqui, o povo de Israel deveria ser o maior observador do sábado, não deveria? E Deus diz assim que não só ele, mas toda a nação, todo o povo deve ser observador do sábado. Foi um povo escolhido. Sabe, amigo, eu e você e nós que estamos aqui, você que está em casa, nós que fomos criados, que Deus fez com a própria mão, com a semelhança dele, nós somos escolhidos de Deus para fazer a vontade de Deus. E às vezes nós fugimos dos nossos princípios. O irmão acabou de falar ali que às vezes nós se perdemos, nós balançamos porque nós somos pecador. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós somos pecador, você é pecador. Mas com o sangue de Jesus, nós podemos lavar os nossos pecados. Ele acabou de falar ali com o sangue nas portas, que foi protegido as crianças, com o sangue da morte do pecado, da morte que ia perecer, e com o sangue de Jesus nós nós protegemos a nossa vida, e não caímos na vida do pecado, a morte eterna, que pode trazer para nós um dia. Sim. Eu achei interessante aqui, João, que aqui lá no 1 Pedro 2,9, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso, esse texto nos lembra o fato de que Israel foi escolhido como povo peculiar de Deus.
A nação sacerdotal diz aqui, e isso já vinha dizendo lá em Êxodo capítulo 19 também. Então, quer dizer, Israel foi escolhido, os descendentes de Abraão foram escolhidos como povo eleito de Deus. Mas isso não significa que a salvação era só para eles. Pelo contrário, eles eram responsabilizados em levar essa salvação às demais nações da terra. E isso incluía, inclusive, os estrangeiros dentro do próprio território de Israel e dentro da própria família de israelita. Então, o sábado ele não foi dado só para o povo de Israel, ele foi dado para a humanidade. Tanto é que quando ele foi estabelecido aqui no nosso planeta, não existia judeu, não existia israelita, existia Adão e Eva. E eles foram o primeiro a guardar, e Adão e Eva são os nossos pais também, assim como é o pai de Abraão, os pais de Abraão. Então o sábado não foi dado para o judeu, foi dado para a humanidade. E o povo judeu foi responsabilizado, assumiu a responsabilidade de levar essa mensagem ao mundo. Interessante, irmão, que aqui tem uma palavra que diz assim, ainda nós, o ser humano, não se deu de conta pela universalidade do sábado. O sábado é universal. Sim. O sábado não é só aqui na América do Sul, no Brasil, não, é universal. Assim como se conta os dias da semana, o sábado universal é sábado aqui, sábado no Japão, na China, onde se for, é sábado, ou mais cedo ou mais tarde, por causa de fusos horários, mas lá também tem o sábado. Sim. E o sábado, isso falou muito interessante. O sábado é para todos. E assim, irmão, quando o Senhor falou do povo de Israel, ali, israelita e tal, levar mensagem, qual que é a nossa responsabilidade, irmão Adelino? Também nós, está sobre nossos ombros, de levar a mensagem e mostrar para as pessoas, quem sabe, pessoa que nunca ouviu falar do sábado, que nunca abriu a Bíblia, quem sabe já abriu, e não conseguiu ver ali, irmão Adelino. Você sabia que o inimigo cega as pessoas, e ele lê e não vê? Lê e não vê? Agora, irmão João, é importante esse texto que o irmão Adenir leu em 1 Pedro capítulo 2, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, peculiar Deus. Pedro estava falando isso não para os israelitas, estava falando isso para a igreja cristã primitiva, para os cristãos que passaram a ser o povo de Deus após a ressurreição de Jesus, após o apedrejamento de Estevão e a conversão de Cornélio. Então, o povo cristão passou a ser a raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Entende? E isso aqui é independente de etnia, independente de que raça. Não, é todo ser humano, toda pessoa que aceita Jesus como Salvador, ele passa a ser parte dessa nação eleita. Fazer parte desse grupo de pessoas. Desse grupo. Isso é um privilégio que nós não merecemos, mas Deus nos concede. Vamos continuar, queridos? O serviço ao próximo honra o sábado de Deus? Nós vemos aqui que o povo judeu, eles sobrecarregaram o sábado. Sobrecarregaram o sábado de tal maneira que o sábado estava sendo um fardo para eles. E ali quando Jesus, ali conta, está lá no livro de João, capítulo 5, versículo 7 até o 16, conta que Jesus, ele foi até um devido lugar ali, até o tanque de Siloé, né? Ele foi até o tanque de Siloé, e lá no tanque de Siloé tinha um aleijado, que já fazia acho que 38 anos que era aleijado, e eles acreditavam que quando as águas ali se mexiam daquele tanque, a primeira pessoa que entrasse lá era curada. Não que acontecesse isso de verdade, mas era a crença que eles tinham. Então eles acreditavam nisso. E Jesus chega ali e pergunta para aquele aleijado. E o aleijado fala para ele, olha, as águas se mexem aí e não tem ninguém que me leve. Aí Jesus olha para ele e fala assim para ele, olha, o teu pecado está perdoado, pega a tua cama, pega o teu leito e vá para sua casa. Naquele mesmo instante, aquela pessoa foi curada. E os judeus que estavam ali e os fariseus, eles olharam aquilo e falaram, não é lícito esse homem carregar a sua cama no sábado.
Nós temos que lembrar que cama, aí nesse contexto, não é uma cama que nós conhecemos hoje, com cabeceira, com estrado, com colchão, box, né? Não, era uma esteira, que a pessoa desenrolava no chão assim, deitava em cima, isso que era a cama daquele homem, né? E quando Jesus falou, toma o teu leito e vai para a tua casa, ele simplesmente enrolou aquilo, pôs debaixo do braço e foi. Agora os líderes judeus que haviam sobrecarregado o sábado com fardos que nem eles mesmos com o dedo tocavam, né? Eles não estavam preocupados com a saúde do homem, nem glorificar a Deus pelo milagre que aconteceu, eles estavam preocupados com o legalismo do sábado. Nós não podemos ser legalistas, ou seja, colocar a obediência aos mandamentos de Deus acima da graça de Cristo, não. Nós devemos obedecer como resultado de termos aceito a Jesus, mas não podemos ser extremistas no sentido de tornar o mandamento um fardo. É tão grande esse aspecto que o povo de Israel chegou a inventar mais de 600 preceitos com relação à guarda do sábado. Para termos uma ideia, uma pessoa não podia, digamos assim, cuspir no chão no sábado, que já estaria regando a terra e, portanto, trabalhando e transgredindo o sábado. Só para nós termos uma ideia do absurdo que ele chegava em relação à guarda do sábado. O sábado é tão fácil de ser observado que parece que às vezes fica difícil, mas é tão fácil. Porque, e assim, Mandelir, Deus não quer nós ser um observador do sábado silencioso. Não quer que nós sejamos silenciosos. Ele falou assim, não podemos fazer nada no sábado. Ali eles criaram, como eles falaram, um monte de leis, mas se passasse por uma pessoa na rua que precisasse deles, eles davam as costas e iam embora, não ajudavam. A Deus quer que nós nós temos um sábado ativo de ajudar, inclusive, as pessoas menos favorecidas. Se estiver fazendo um sábado, mas só no sábado, não, você pode fazer todos os dias, mas no sábado você já não está trabalhando para você, você está trabalhando para Deus, você tem mais tempo para fazer as coisas, né? E interessante que eles estavam mais preocupados com o egoísmo deles e as coisas deles do que com as pessoas. Nós vemos que Jesus citou um exemplo e falou assim para ele, olha, se um animal de vocês cair numa cova num sábado, vocês vão lá e não tiram esse animal da cova? Quanto mais vale um ser humano, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Então Jesus ensinou para nós que é lícito fazer o bem no sábado. O sábado é um dia de nós fazermos o bem ao nosso próximo. E se nós vermos uma pessoa passando por uma necessidade, é nosso dever como cristão ajudar ela, principalmente no sábado. Complementou? Pode comentar. Eu só queria falar assim uma pequena situação. Você pode estar pensando assim de nós, está olhando para nós, ouvindo nós depois, pensando assim, então vocês não fazem nada no sábado. Depende. Vou te citar uma, por exemplo. Eu tenho um carrinho para vir na igreja. Como que eu faço na sexta-feira? A tendência, eu tenho que colocar combustível. Mas você vai para a igreja? Então a minha tendência é colocar antes do sábado, para que no sábado eu não preciso pôr o combustível que eu venha na igreja e volte para casa. Agora vou fazer outra comparação. Estou lá em casa, meu combustível está lá acabando. E alguém bate na minha porta, Mandelino, e fala assim, irmão João, eu preciso levar meu irmão, meu pai, minha mãe, lá no hospital em Campo Largo, e como é que eu faço? Eu vou assim, não, amigo, deixe passar o pôr do sol, se a tua mãe não morrer até lá, eu coloco combustível e nós vamos levar ela. Tá certo? Tá errado. Um fariseu daquele tempo, de repente, poderia até fazer isso. Hoje acredito que não, né? Sim, mas as comparações que eu quero fazer, então o meu planejamento é que a gasolina que eu pus vai dar até amanhã, porque eu não vou para lugar nenhum, mas se acontecer, nós vamos lá e colocamos gasolina e com certeza não é pecado, que nós vamos socorrer uma vida para ela não perecer. Porque se ela não for hospital, ela pode perecer. Sim. E assim de outros aspectos também. Alimentação. Chega alguém lá em casa lá amanhã, 2h da tarde, chegou minha família lá de Santa Catarina, em 4, 5 não tem comida. Eu deixo eles sem comer, eu vou lá e compro comida e dou comida para eles. Eu vou comprar comida. Eu não sabia que eles não vinham, irmão. Eu não sabia que eles vinham para minha casa. Falei assim, meus irmãos, é assim, hoje é sábado, eu não posso comprar nada, então espere até o pôr do sol, nós vamos comprar uns Vamos jejuar, depois nós comemos. Eles vão dizer, mas que cristão que é você que deixa eu passar fome? Então não é assim, irmãos, o sábado não é assim, é muito fácil de guardar, é muito tranquilo.
E queremos ver vocês um dia, todos nós guardamos o sábado aqui na terra já, e também lá no céu, nós vamos guardar o sábado lá no céu, com certeza. Né? João, Deus criou o sábado para ser prazeroso. Deus não criou o sábado para ser um fardo para ninguém. Tanto é que Jesus fala assim, ó, não foi o sábado criado para o homem, né? Não foi o homem criado para o sábado. Foi o sábado que foi criado para o homem. O sábado não foi dado por causa do homem. Por causa do homem, mas sim o homem por causa do sábado. Então, quer dizer, nós estávamos invertendo, né? Isso. Em Marcos 2, 28, então 27 e 28, né? O sábado foi criado para ser um benefício para o homem, e não o homem criado para o sábado. Isso mesmo. Então é para ser um sábado de alegria, um sábado de adoração. É um dia que você vem na igreja, que você adora o seu Deus, que você vai visitar um amigo no hospital, vai ajudar uma pessoa que está precisando da sua ajuda. Tudo isso, queridos, é lícito fazer no sábado. Vamos continuar? Só complementar, se fugiu na minha cabeça, que é muito bom. É assim, amigos e irmãos. O sábado foi para nós descansar fisicamente também, né, Madalena? Sim. Deixa as atividades, deixa a tua atividade. Eu tenho certeza que eu não vou ficar mais pobre do que eu sou, nem você. Se nós parar amanhã e começar no domingo, depois do almoço de manhã, ou segunda-feira, ou na madrugada, na segunda-feira, não vamos. Nós temos que estar descansados. E hoje os médicos dizem para nós, você tem que descansar, você tem que dormir, tem que relaxar. Aí entra também, irmão, o aspecto psíquico, o aspecto psicológico. Por que tem tanto estresse, tanta gente com depressão, tanta gente sofrendo problemas mentais? Porque ele não consegue se desligar, ele não consegue ficar tranquilo. Então, no sábado, o importante é você se desligar das coisas materiais, das preocupações da vida, e aí então se voltar para Deus. Isso vai recarregar as nossas baterias, vai nos fortalecer tanto física quanto mentalmente. Então é muito importante, porque pode ver uma das maiores pandemias do mundo hoje é as doenças mentais. O problema do estresse, da depressão, as farmácias, os laboratórios estão ganhando fortunas vendendo drogas que causa dependência. Por quê? Porque o ser humano está sobrecarregado. Então, irmãos, nós vamos ver um outro aspecto muito importante do sábado, que eu sempre, desde que eu tomei conhecimento do mandamento do sábado, eu atentei para isso e creio que é muito importante. No contexto, o irmão João citou ainda no começo a questão escatológica do sábado com relação ao decreto dominical. Se nós pegarmos lá em Apocalipse, que não é o assunto da lição hoje, mas pegarmos no Apocalipse capítulo 7, nós vamos ver que os anjos de Deus estão segurando os ventos de contenda para que a terra não seja destruída, até que os servos de Deus sejam assinalados em suas frontes. Então, aí aquela história, vai chegar o momento no final das coisas, no tempo do escatológico ali do Apocalipse, que ou você vai ter o sinal de Deus, ou você vai ter o sinal do anticristo. E aí nós temos que nos reportar a questão do sábado, porque se chega lá em Êxodo capítulo 31, no verso 13 diz assim, ó: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, é Deus falando a Moisés, e lhes dirá: Certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Amém. Olha a importância, o sábado é um sinal para nos lembrar de que é Ele que nos santifica. Então veja que não é o sábado que nos salva, que nos justifica, que nos santifica. Ele nos lembra que é Deus que faz essa obra em nós. Mas tem mais um aspecto ainda. Se eu for para Ezequiel capítulo 20, no verso 12 e no verso 20, que nós não vamos ler por uma questão de tempo, ali diz que o sábado é um sinal entre nós e o nosso Deus. Deus diz, entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Que vos santifica. Que vos santifica. Então, quer dizer, é um sinal distintivo entre Deus e o seu povo. E isso no contexto do fim, hein? E se eu pegar Romanos capítulo 6, eu vou ler aqui Romanos 6, verso 16, ele diz assim, ó: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos?
seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, daquele a quem eu me apresento para obedecer, desse eu sou servo. Aí eu vou me reportar um outro texto que o irmão João citou, um outro ponto que ele citou ainda há pouco. E vai haver o decreto dominical. Quem quiser saber melhor esse assunto, procure na literatura da Casa Publicadora Brasileira ou na Novo Tempo o assunto sobre Daniel, o livro de Daniel. Se eu pegar Daniel 7:25, lá está dizendo que o poder do anticristo, ao se levantar, ele iria alterar a lei de Deus. Ele ia mexer na lei de Deus. E se você pegar os 10 mandamentos, você vai ver que ele mexeu exatamente no sábado, tirando o sábado e colocando o primeiro dia da semana no lugar do sétimo dia. Então, se o sábado é o sinal de Deus, ao inimigo tirar o sinal de Deus, ele colocou o sinal dele. Então, a minha pergunta é: qual é o sinal que você tem? Qual é o sinal que você aceita? Qual é o sinal que eu aceito na minha vida? O que eu estou dizendo com a minha obediência? Eu sou servo de quem? Servo de Deus, que estabeleceu o sábado como um sinal entre ele e seu povo? Ou servo de um outro poder que alterou a lei de Deus? Fica essa pergunta, querido amigo e prezados irmãos. Tudo na Bíblia só tem 2, né, irmão? Direita. Tudo na Bíblia dois tem caminhos. 2, só tem 2. É que você está falando 2 selos, que você quer o selo da direita e o selo da esquerda. Você quer vida ou quer morte? Você quer ir para o céu ou você não quer ir para o céu? A decisão é sua, é minha. Deus está dizendo: vem todos, eu quero para todos. Ele está batendo na porta do meu coração, do teu coração, e chamando. Agora, ele não pega a mão dele, ninguém pelo pescoço diz: venha comigo, você tem que vir comigo. Ele não faz isso. Deus é tão misericordioso nesse sentido. Você quer fazer o acabamento? Olha, deixa eu deixar, irmão Denir. Pode falar. Apocalipse 7, não estava na lição, mas a gente não consegue, né? Diz assim, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte dos servos do nosso Deus. Então, quer dizer, Deus está dando uma segurada nos acontecimentos finais para que o povo de Deus seja assinalado. E tem pessoas de Deus em todos os lugares da terra, em todas as denominações religiosas, tem pessoas que adoram a Deus de coração e que num determinado momento vai receber essa mensagem, vai receber esse selo e vai ser protegido, inclusive das pragas que tem no capítulo 16 do Apocalipse. Porque quem não tiver o sinal vai receber as pragas. Então, mais uma razão, e uma razão para hoje, para nós guardarmos o sábado. Queridos, o sábado é o sinal de Deus. E está nas nossas mãos receber esse sinal que é de Deus, que é do nosso Deus Criador, que é do nosso Deus Redentor. É o Deus que nos santifica, é o Deus que nos salva. Está na minha e na sua mão a escolha. Se nós vamos obedecer esse Deus e receber o sinal dele, ou vamos receber o sinal do inimigo. Queridos, foi muito bom ter estado aqui com vocês, meus irmãos. Uma alegria estar aqui com o irmão João, com o irmão Andrelino. Irmão Andrelino, pode fazer a oração para a gente encerrar? Oremos. Santíssimo Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua mensagem, pelo fato de ter nos dado, Senhor, o conhecimento para podermos entender a tua vontade. Sabemos que não somos merecedores de nada, Senhor. Não somos dignos do teu amor, nem da tua graça. Mas confiamos nos méritos de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos dar o perdão e nos dar a salvação. Nos ajuda, Senhor, a observar a tua lei, os teus princípios, movidos pela influência do teu Espírito Santo e pela tua graça. Amém. Como dissemos, nada merecemos, mas confiamos em tua misericórdia e pedimos que abençoe, Senhor, a cada família, a cada lar, a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que tu, Senhor, possa nos proteger, nos guardar e nos conduzir em conformidade com a tua vontade até aquele maravilhoso dia em que tu retornarás nas nuvens do céu com poder e grande glória. Amém. Em nome de Jesus agradecemos.
Amém.